E como que é a sua história no São Paulo, cara? A gente tava conversando em off e você falou assim, meu, eu tenho uma história muito forte com o São Paulo. Tenho. A história é bem complexa, né? É assim, quando eu era criança, eu sempre falo, na verdade, quando eu era bem pequenininho, ninguém sabe por quê, minha família inteirinha, todo mundo é São Paulino, minhas irmãs, minha mãe, o meu pai, né, já falecido, São Paulino, né, meu irmão também, falecido também, São Paulino, a história começa com ele. Não sei por que de acho, eu quando era criancinha, pequenininha, isso meu pai conta, eu não lembro, bem pequeno mesmo. Eu ficava falando Grêmio, 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 quando era pequenininho. Ninguém sabia por quê, né? Então meu pai, né, ó, mais do que rapidamente, compra camisa, e compra bola, e compra não sei o que, né, do São Paulo para rapidamente mudar. Aí, automaticamente, muito rápido, né, de criança já São Paulino, tal, rapidinho. Fui crescendo. Só que eu nunca fui ligado em jogos. Nunca fui ligado de torcer no time pra caramba, assim, tal, de curtir, de ir pro estádio e tal. Meu irmão, não. O meu irmão, ele era apaixonado pelo São Paulo, era um cara que ia em todos os jogos, era um cara que viajava longe pra assistir jogo do São Paulo. Ele ia com meus primos, que são são paulinos também, né, que é o Marco, o Mário. Assim, uma história bem bacana, assim, sabe, com São Paulo. E ele gostava pra caramba, cara, pra caramba. E o meu padrasto, ele tinha uma marcenaria, e ele acabou conhecendo o conselheiro do São Paulo, chamado Dr. Chafi, né? E esse seu Chafi, ele tinha tecelagem em São Paulo, tal, ele foi fazer serviço para ele e de repente quando foi ver, meu irmão foi trabalhar lá, São Paulino, com a camisa do São Paulo. Meu irmão até para trabalhar era com a camisa do São Paulo, né? Tudo, ele só andava com a camisa do São Paulo, tinha várias, né? Camisa. E aí o Dr. Chafi olhou e falou: "Você é São Paulino?" Ele falou: "Sou, pô, sou São Paulino, tal, não sei o que e tal. Mas você é São Paulino mesmo? Sou." Aí começou a fazer umas perguntas pro meu irmão respondia tudo. Ele falou: "Caramba, você é São Paulino mesmo, hein?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Então, eu sou conselheiro do São Paulo." Aí o meu irmão tomou um baque, né, meu? Falou: Nossa. "Caramba, tô na casa do conselheiro do São Paulo, né? Tá fazendo um serviço lá no Morumbi." E aí o que aconteceu? A gente ficou muito amigo, né, da família, do Dr. Chafi e tal, a gente ficou muito próximo, todo mundo, né? E aí, meu irmão, aí o Dr. Chafi pegou e começou a me dar álbum de figurinha do São Paulo, raspadinha, tudo que saía do São Paulo ele mandava pra mim, né? Mandava pra mim e mandava pro meu irmão. E aí, o meu irmão tinha um sonho de conhecer o Zé Teodoro, que era um jogador de São Paulo, lateral direito, que foi muito bom lateral, né? E aí um dia o Dr. Chafi, ele proporcionou isso pro meu irmão. Não só proporcionou conhecer o jogador, né, num dia, num lugar que se encontraram, num serviço, como deu uma camisa pra ele do Zé Teodoro. A número 2 assim, oficial do jogador, Nossa. né? Meu irmão Pulou de ficou... Nossa, alegria. cara, você imagina. Ele era fã do jogador, né? Ele era fã do Pita, que hoje o Pita é meu amigo também. O Pita tá até morando, se eu não me engano, nos Estados Unidos. É, monstro que jogava muita bola na época, né? Também. E aí, enfim, ficaram muito amigos, cara. E aí o meu irmão, meu, com aquela camisa do São Paulo oficial, andava com ela pra cima e pra baixo, entendeu? Tal, e era, cara, São Paulino roxo mesmo quando a gente fala. Na verdade, São Paulino vermelho, preto e branco, como A Ju a falou. Ju falou, bem falado É mesmo. São Paulina ela, viu? Ó, que legal, hein, Ju? Boa! Isso É São aí, Paulina. boa, Ju. Enfim, bom, vamos lá, senão vai ficar comprido. A verdade é que o meu irmão sofreu um acidente de carro, né? Meu irmão acabou morrendo nesse acidente de carro, um acidente bem complicado em Bragança Paulista, enfim, né? Foi bem Isso faz difícil. tempo, isso daí? Faz 1987, Ah, né? então. 6 de setembro de 1987. E o que aconteceu, né? Eu tava esperando meu irmão pra gente sair no dia que ele foi trabalhar, né, com meu padrasto, esperando ele pra gente ir no salão, a gente ia pra uma matinê, ia se divertir. A primeira vez que ele ia me levar num salão na época, né? Era carnaval, se eu não me engano, sabe? Não era carnaval. Mas tinha matinê, não era carnaval. Tinha matinê durante o dia do salão, na época que os adolescentes podiam ir. Só que tinha que ir acompanhado de um adulto. Então eu tava Sim. esperando ele chegar pra ele me levar nesse salão. E aí, quando chegou a notícia que meu irmão tinha morrido, tal, vi minha mãe gritando, meus primos gritando, não tava entendendo nada, né? Aí depois o pessoal falou pra mim que ele tinha morrido, eu ainda continuo não entendendo. Eu falei: "Caramba, como assim meu irmão morreu?" Eu era adolescente, eu falei: "Não, esse pessoal tá maluco." E aí eu fui dormir, cara, porque não tava entendendo, não acreditei no que falaram. De verdade, não acreditei. Eu fui dormir
E aí, quando eu acordei, o caixão foi. O velório foi na casa, né? Na nossa casa. Tava o caixão na sala. E em cima do caixão, como ele gostava muito do São Paulo e daquela camisa extremamente, a minha mãe colocou a camisa dele em cima do caixão do São Paulo, né? Cara, aquilo lá, quando eu acordei, né? A primeira coisa que eu vi que realmente o negócio estava acontecendo e era uma verdade, não era um sonho, né? Aquilo foi um choque, assim, que pesou demais, né? Ficou muito, assim, pesado. É uma coisa que eu, eu tive uma dificuldade muito grande para poder enfrentar isso. Foi muito difícil para mim. Foram muitos anos que eu não conseguia Digerir o que tinha a acontecido. morte do meu irmão. Todos os anos para mim, quando entrava mês de setembro, eu já mudava completamente de comportamento. Todos os anos, todos os anos. Todos os anos. Até uns 2 anos atrás ainda, se eu não me engano, um ano atrás ainda, eu ainda vivia isso. Todo ano era muito difícil para mim. Então essa imagem, cara, foi uma coisa que ficou muito forte comigo. E desde lá pra cá, né, eu me tornei assim um São Paulino louco, apaixonado pelo São Paulo, assim, mas muito, muito apaixonado. E me aproximei demais do clube, conheci pessoas do clube, comecei a frequentar o clube, o CT do São Paulo. Eu não saía dos treinamentos do São Paulo na época. Quando eu era moleque, eu entrava lá de todo jeito, naquilo lá os porteiros já deixavam entrar. Eu conheci o roupeiro, até por causa do seu Chafi mesmo, que me dava camisa, né? E falava para eles deixar eu entrava para assistir os treinos, ficava quietinho. Conheci o Raí, o Tele Santana, o Miller, todo O mundo da Zete. época. É o Zete. Zete, Pintado, toda essa galera da época lá, não saía de lá. Às vezes eu até almoçava no CT do São Paulo, pra você ter uma ideia. Caramba. Todo dia eu tava lá. E aí foi isso. E de lá pra cá eu fiquei isso. E uma coisa assim que me ajudou muito a entender, né, que eu tinha que me separar disso, entender que o meu irmão, que a melhor maneira de honrar a memória do meu irmão, que eu aprendi com a minha esposa, que a gente aprendeu, ela aprendeu isso no judaísmo e ela passou pra mim, que a melhor maneira de a gente honrar a morte de alguém, cara, a melhor maneira, cara, de a gente honrar a morte de alguém é ficar feliz por essa pessoa. Porque se essa pessoa tivesse aqui, se o meu irmão tivesse aqui, ele não ia querer ver eu triste, não ia querer ver eu chateado, não ia querer ver eu abalado. Principalmente que meu irmão era sempre pra cima. E era um cara assim, não é porque morreu, era uma pessoa sensacional. Um ser humano acima da média. Um cara que, se precisasse tirar a roupa do corpo pra ajudar uma pessoa, ele não media esforço. Sensacional. Não é porque morreu, né? Porque eu falo do meu padrasto, que foi um cara que pra mim foi ruim pra caramba. Eu não morreu e eu falei, mano, vou fazer o quê? Vou lá no velório do cara, vou. Não, mano, não dei certo com o cara, que a gente brigava direto e tal. Não sou hipócrita. Sinto muito, mas. E eu sou sincero em dizer, mas o meu irmão não. O cara era uma pessoa sensacional. Eu vi meu irmão ajudar pessoas, cara. Eu tenho uma cena do meu irmão, Dedé, pra falar. Eu lembro uma vez que a gente saiu pra arrumar algumas coisas na casa de uma moça que tava quebrada lá, armário dela quebrado, porta quebrada. E a moça tinha uma condição bem complicada financeira, né? E eu era moleque, né? Daí, na hora que a moça foi, tá, quanto que é, Dilson? Né? Ele falou, nada. Ela, como nada? Eu falei assim, não é nada não, tá certo. E eu já fiquei bravo pra caramba com ele, assim, né? Eu era moleque, olhei pra cara dele, assim, fechei a cara e tal, né? Porque a gente foi junto, então, se ele cobrasse, ele ia ganhar um dinheiro e ia ganhar alguma coisinha também, né? Uhum. E tal. Não. Eu falei, não é nada não, tá certo. Falou, não, vou te pagar não é nada. Aí ele pegou e saiu. E eu virei pra ele e falei assim, meu, pelo amor de Deus, cara, você não vai cobrar o dinheiro da mulher, meu, não sei o que, pô. Tô querendo comprar minha linha de pipa, não sei o que, tava brigando com ele, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, Emerson, a gente já passou fome. A gente já não teve comida, não teve o que comer em casa. E a gente passou muito isso, né? Eu, a minha mãe, meu irmão, depois que meu pai foi embora de casa, né? Abandonou a família. A gente passou muito, muito, né? Meu irmão, ele teve que trabalhar, cara, na feira, de madrugada, levantava 4 horas da manhã, meu. E, e esse cara, ele levantava, ele tinha, putz, cara, 15 anos, 14 anos, não me lembro, pra ajudar a sustentar a família quando meu pai saiu de casa, eu não me lembro exatamente quantos anos ele tinha. Mas ele era bem baixinho, né? Franzino, carregando um monte de caixa pesada pra ajudar. Então a gente Nossa. passou muita dificuldade. Ele falava assim, a gente já passou até fome.
Entendeu? Por que que a gente vai cobrar da mulher? Aprende isso. Quando a gente puder fazer alguma coisa por alguém, faça. E eu nunca mais esqueci isso. Isso aqui tá aqui até hoje. Então tem muitas coisas boas que meu irmão deixou pra mim como legado que eu guardo até hoje. E a gente é falho, faz um monte de bobagem, fala um monte de bobagem, pratica um monte de bobagem durante a vida e tal. Mas dentre uma coisa ou outra, a gente acaba lembrando de algumas coisas que ajudam a gente a ser um ser humano melhor. Porque a tendência do ser humano muitas vezes é piorar e não melhorar. Então as boas lembranças, cara, que a gente aprende com algumas coisas que a gente passa na vida, nos torna ser melhores. Ou força a gente a ser melhor, por mais que a gente não queira ser. E a gente se debate com uma situação difícil, e naquele momento que você passa aquele momento difícil, você vê alguém passando, você fala, caramba, agora é minha vez de retribuir. Eu posso fazer alguma coisa. É pouco, mas eu vou fazer a minha parte.